Bom dia, pessoal. Mais um dia se inicia e nós estamos aqui mais uma vez juntos para celebrar um Deus que pode todas as coisas. Mas me diga aí, como anda a sua fé? Como anda a sua fé hoje? Como anda a sua fé? Quem você tem clamado? Você tem clamado, você tem orado, você tem suplicado e você não está vendo nada se mover. Hoje nós vamos conversar sobre isso. O que move a sua oração a ter respostas? Não sei nem se o sentido é esse, mas o que tem movimentado o seu coração quando você tem orado? Você tem só orado ou você tem feito algo? Você tem caminhado em direção à oportunidade que a tua oração vai gerar no reino espiritual para que você alcance aquilo que você está pedindo a Deus? Ou não alcance, porque não é a vontade de Deus para a sua vida, para você. E aí hoje, eu fui lá para o Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 18, quando o grande profeta Elias desafia os profetas de Baal. E uma coisa eu observei no texto bíblico. Primeiro, Elias, né? Estão chamando ele de confusento, né? Elias, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Eita, essa palavra de Deus para ele foi específica. E aí Elias foi, como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo seu palácio, homem que também temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e ofereceu água e comida. E aí Acabe, o nome diz tudo, né? O Acabe que acaba com tudo. Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes do vale do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao meu senhor, ao seu senhor, Elias está aqui. O que fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. E aí vamos dar um pulinho, né? E ele disse assim: Jezabel estava matando os profetas. E aí Obadias vai e conta o que ele fez, que tinha escondido e abasteceu eles de comida e água. E aí Elias responde: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. E aí Obadias dirige-se lá ao rei e passa a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. E aí ele chega falando com Elias, zombando de Elias, né? E aí ele diz assim: é você mesmo o perturbador de Israel? E esse texto me chamou a atenção porque ele diz assim: é você mesmo o perturbador de Israel? Mas Elias responde: não tenho perturbado Israel. Quantas vezes o inimigo te afronta, te confronta, te faz perguntas e você fica acuado, não coloca a tua fé em ação para derrubar as estratégias de Satanás que te entristecem, que te tiram do rumo, que tentam te destruir,
Você continua calado, você tem que reagir, meu irmão. Você tem que reagir, minha irmã. Você não pode ficar simplesmente ouvindo as acusações do inimigo sem dar resposta nenhuma para ele. Você precisa dar respostas ao inimigo, porque ele está te rondando, te sondando, tentando te destruir, e você está passivamente aceitando as investidas, as setas, as dicas de destruição que ele tem dado. Você precisa reagir como o profeta Elias. Elias vai lá e diz para ele: ei, eu não tenho perturbado Israel, não. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai tem. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os seus balins. Aí ele faz um pedido, agora convoque, cheio de autoridade, de poder, de determinação, vinda do próprio Deus que tinha instruído o profeta Elias, aí contra tudo que se levantava contra o reino de Deus. Nós temos ficado acomodados, nós temos ficado quietinhos, só ouvindo. O outro que me chama a atenção numa outra história é Davizinho. Eu não vou me esquecer nunca quando ele chega lá no arraial, que o filisteuzão lá, o Golias, está lá gritando. Ele diz: ei, quem é tu? Quem é tu para ficar afrontando o meu Deus? Quantas vezes nós temos que dar respostas? E nós temos nos calado diante das injustiças no reino espiritual e não tomamos posse da autoridade, do poder que Jesus derrama sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo sela lá com promessas de vitória. E o próprio Deus que diz: eis que eu estarei convosco até o final dos tempos. E aí nós nos acovardamos na nossa pequena fé, falta de fé, e nós não conseguimos fazer nada. Elias dirige-se ao povo e diz: até quando vocês vão vacilar, oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se Baal é o Deus de vocês, sigam a ele. Elias estava lá com sangue quente, sanguíneozão pesado, falando aquilo que Deus tinha colocado na boca dele para falar e desafiando as pessoas a tomarem decisões e servirem a Deus com autoridade e poder, declarando com a sua boca a verdade sobre o poder de um Deus que estava ali para enfrentar e para vencer, já tinha vencido. E aí ele vai e faz aquela história linda que a gente sabe: traga 2 novilhos e vá lá, coloca um para mim, um para o outro lá, e vamos ver, vamos orar aí, vamos ver cair fogo do céu, caia fogo do céu, né? Que caia fogo do céu. Então eles fizeram o que foi pedido pelo profeta Elias. E aí eles começaram a gritar e nada aconteceu. Então Elias também fez a parte dele. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor, cavou ao redor, colocou lenha, preparou tudo, orou e o fogo caiu. Eita glória! E consumiu tudo. E eles ficaram maravilhados. E aí, na hora do sacrifício, o profeta Elias se coloca à frente. Um homem com autoridade, cheio do Espírito Santo, ele se coloca à frente, ele fala, ele ora, ele tem uma postura de quem já venceu, mesmo em meio às guerras. E o que é que você tem feito com as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus? Tem se acovardado? Não se acovarde. Nós estamos debaixo da poderosa mão de um Deus que pode todas as coisas. Vamos já terminar o nosso devocional. E eu quero que você leia 1 Reis, capítulo 18. Lê tudinho que você vai se encher de fé. E não teve só esse milagre do fogo que consumiu. Não chovia, ele disse: vai chover. E aí ele olha e vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas depois de tudo aquilo que Deus tinha feito por Elias, como é que ele ia duvidar, minha gente, de que o milagre ia chegar? As nuvens começaram a aparecer depois que Elias tomou uma posição. Tome posição, tome posição, tome uma posição que a vitória vem. Agora, se você ficar nada vai acontecer. Tome posição.
A sua fé vai mover os céus. A sua fé vai descer fogo, vai fazer descer fogo. A sua fé vai mudar a situação. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. E aí ele mandou avisar que a chuva ia chegar. Eita glória! A chuva vai descer, meu irmão, minha irmã, e nós precisamos crer que o cenário vai mudar. O cenário vai mudar, a sua fé vai alcançar os objetivos e o Senhor vai derramar chuva. Chuva de graça, chuva de bênção, chuva transformadora, que vai mudar você, que vai transformar o ambiente em que você está, e a vitória já está declarada nos céus. Lembra do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é nos céus. Então te prepara para receber aquilo que Deus tem te prometido. Mas te prepara também, toma postura, tá? Não fica aí esperando de boca aberta, que você tem que fazer a sua parte, tá bom? Faz a sua parte, que Deus está fazendo a dele. E aí nessa manhã quero encerrar te dizendo que essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, a lição é que a nuvem representa que mesmo com um pequeno começo, a resposta está insignificante, não está bombástica como você está esperando, é um sinal para crer no que Deus fará. A resposta está pequena? Continua crendo. A lição é perseverar na oração, pois a solução pode surgir no meio do grande problema. Creia. A gente sempre escuta essa história do profeta Elias, e muitos profetas querem ser Elias nos dias de hoje. Para ser Elias dos dias de hoje, você tem que ter uma convicção muito grande de quem é Deus no seu coração. Eu vejo as pessoas se enaltecendo. Gente, nada acontece se não for pelas mãos de um Deus que pode todas as coisas. Nós somos instrumentos, não somos Deus. Então, que nós possamos aprender com Elias a estarmos submissos à autoridade e ao poder de Deus e saber que Ele fará o que promete. Confia, não desiste, persevera, que a vitória vem. Amém? Quero terminar deixando para você um bom dia. Beijo no coração. Lê o texto de Elias. Gente, olha, tá ruminando, o tempo é pouco, mas continua perseverante, que o projeto de Deus será estabelecido. Amém? Um cheiro no teu coração. Ei, menina, hoje tem biblioterapia, vamos lá. Beijo, bom dia e a paz do Senhor. Tchau.